Bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje, quarta-feira, dia 3 de junho, vamos estar finalizando ali o nosso assunto sobre os ângulos. Então, peguem a apostila, abram lá na página 19. Vamos aqui para o número 2. Destaque os triângulos no material de apoio e cole-o nos espaços conforme a indicação das etiquetas. Então, ó, os meus estão aqui, são 3 triângulos, destaquem lá que nós vamos estar colando juntos aqui. Então, o primeiro ali, a primeira etiqueta está escrito assim, triângulo com 3 lados iguais. Então, vocês vão perceber qual que é esse aqui, ó, os 3 lados são iguais. Então, esse daqui vocês vão colar ali no primeiro quadrado. A segunda etiqueta está falando que o triângulo tem apenas os 2 lados iguais. Então, se você for ver, é esse daqui, ó. Então, aqui e aqui, eles têm o mesmo tamanho. Aqui embaixo, ele já é maior. Então, os 2 lados iguais aqui. Então, esse daqui, colhem ali no meio. E, por último, é o triângulo que ele tem os 3 lados diferentes. Se você for medir ali, nenhum lado tem a mesma medida. Então, esse aqui é outro tipo de triângulo. Os 3 são diferentes. Então, ficou assim, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro triângulo. Podemos identificar os polígonos usando letras maiúsculas para indicar as vértices. Por exemplo, este ao lado é o triângulo ABC. A letra pode também servir para nomear o ângulo. O triângulo ABC, ele tem o ângulo A, B e C. Então, olhem aqui. Ele fez o A, o B e o C. Então, o nome deste triângulo é ABC. Triângulo equilátero é o que tem todos os lados iguais. Então, o nosso primeiro triângulo é equilátero. Quem quiser pode estar marcando ali para a gente não se perder. Então, os 3 lados iguais a gente chama de equilátero. O triângulo que tem apenas 2 lados iguais é o isósceles. Então, podem escrever ali também isósceles, que ele só tem apenas os 2 lados iguais. E o triângulo escaleno é que tem os 3 lados diferentes. Então, este é o escaleno, tá? Então, equilátero, isósceles e escaleno. Então, gravem bem esses nomes aqui desses triângulos. Agora, você vai indicar as vértices dos triângulos que a gente colou ali em cima com a letra que você escolher. Atente-se para que não fiquem 2 triângulos com o mesmo nome. Então, eu vou fazer aqui o primeiro só para vocês verem. O primeiro, eu quis fazer o ponto G, o I e o A, tá? Então, qual é o nome do seu triângulo equilátero? O meu ficou AGI, tá? Então, ó, AGI. Então, vocês vão colocar as letras aqui nas 3 vértices de todos os triângulos, não pode ser as mesmas letras, e vão responder aqui embaixo, tá? Qual é o nome do triângulo isósceles, que ficou de vocês, e o escaleno, tá? Então, lembrando só que não pode estar repetindo as letras. Número 3. Observe essa faixa decorativa feita apenas com triângulos. Então, olhem aqui uma malha cheia de triângulos. Aqui nesse QR Code, vocês podem estar vendo ali algumas artes que foram feitas com triângulos, apenas com esta forma geométrica. Então, página 20. De que tipo são os triângulos desta faixa aqui? Quais são? Eles são os escaleno, isósceles ou equiláteros?
Eles são os isósceles, porque aqui eles têm apenas dois lados iguais, tá? Então, dois lados desses triângulos são iguais. Então, ali na letra B, vocês podem estar, na letra A, vocês podem estar colocando isósceles, porque eles têm apenas dois lados iguais. Letra B. Como são os ângulos desses triângulos? Então, ele tem um ângulo reto e dois ângulos agudos, tá? Lembrando ali que o ângulo reto, ele mede 90 graus. Então, ele tem um ângulo reto e os outros dois são agudos. Tem também, eu fiz na enquete lá, e eu perguntei se o ângulo 90, ele é obtuso, agudo ou reto. Teve alguns alunos que colocaram obtuso. Obtuso, ele é um ângulo maior que 90. E também teve alguns alunos que colocaram que o ângulo de 90 graus é um ângulo agudo. Agudo é menor que 90 graus. Então, a resposta certa daquela enquete era ângulo reto. Todo ângulo reto ali, todo ângulo que tem 90 graus, ele é considerado ângulo reto. Então, número 4. Observe cada triângulo a seguir e indique se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Se ficar em dúvida, use uma régua para medir os lados. Então, a letra A. Primeiro, nós vamos colocar o nome desse triângulo ali, formado pelos ângulos. Então, ali nós temos a letra A, L, O. Então, a letra A vai ficar ALO, que é o nome desse triângulo, ALO, e ele é equilátero, porque ele tem os três lados iguais. Então, letra A, ALO e equilátero. Lembrando que essas três letras vocês fazem de letra maiúscula e de forma. Letra B. O nome desse triângulo vai ficar GIL. E ele ali, ele tem apenas dois lados iguais. Então, ele é o triângulo isósceles. Letra C. Esse é um triângulo BOM, triângulo bom. Então, ele é escaleno, porque ele não tem nenhum lado igual. Se vocês medirem ali com a régua, ele não fica com a mesma medida. E letra D, ele é o triângulo MAU, ele vai ficar, ele é o isósceles, que ele tem apenas duas partes iguais. Então, letra A, equilátero, letra B, isósceles, letra C, escaleno e letra D, isósceles. Número 5. Se você construir um triângulo sem se preocupar com as medidas, o mais provável é que ele seja escaleno, tá? Por quê? Porque se a gente não medir, a gente vai fazer a olho, é provável que os três lados saiam diferentes. Então, ele vai se tornar um triângulo escaleno, que os três lados são diferentes. Então, aqui nesse espaço, você vai usar uma régua, vai traçar uma linha na horizontal, de qualquer tamanho. Marque o começo com A e o final com B. Eu fiz o meu modelo aqui, então eu fiz aqui uma linha, coloquei a letra A e a letra B. Depois eu coloquei um ponto aqui no meio, mas você pode colocar o ponto mais para cá, você que vai escolher ali a sua medida. Aí você vai ligar o ponto B no C e o A no C. Depois você vai medir os três lados e você vai ver se eles estão iguais, se eles estão diferentes, se tem dois lados iguais para ver qual foi o tipo de triângulo que você formou. Então, o meu aqui ele deu 4 centímetros, aqui deu 3 centímetros e aqui deu 2,5. Então, o meu triângulo ficou escaleno, porque ele ficou com os três lados de medidas diferentes, tá? Então, façam aí o de vocês para ver qual é o triângulo que vai formar. Se é um equilátero, com os três lados iguais, se é o isósceles, com apenas dois lados iguais, ou se é o escaleno, com as três partes ali diferentes. Então, próxima página 21. Para construir um triângulo isósceles, você pode fazer assim. Então, trace uma linha reta, horizontal e indique o início e o fim delas com as letras maiúsculas. E marque um ponto no meio do comprimento. Então, ali está marcando M e N. E um ponto está bem ali no meio. Número 2.
Por esse ponto, trace uma linha perpendicular à primeira e marque um ponto qualquer sobre ela. Indique este ponto com outra letra maiúscula. Então, ali ele fez uma linha para cima e indicou um ponto lá em cima com a letra P. E por último, una esse último ponto aos dois com as duas linhas retas que está pronto o seu triângulo. Então, lá no ponto P, ele ligou com o ponto M e do ponto P ele ligou ao N. E como está dividido ali no meio, formou dois triângulos isósceles. Então, duas partes deles são iguais e a parte de baixo é diferente. A construção de um triângulo equilátero é um pouco mais trabalhosa, porque esse tipo de triângulo precisa ter os três ângulos iguais. Para isso, destaque do material de apoio e monte o molde para o ângulo desse triângulo. A parte azul é a medida do ângulo do triângulo equilátero. É um ângulo de 60 graus. Então, vocês vão destacar lá, tá? Ele vai vir aberto assim, vocês vão dobrar bem ali na linha e vai ficar esse formato aqui que vocês vão usar para fazer o triângulo equilátero. Então, aqui embaixo, vocês vão colocar esta parte aqui e vocês já vão desenhar aqui o triângulo equilátero. Então, vocês vão contornar ele aqui do lado. Aqui embaixo, não. Daí, vocês vão passar a reta aqui. Aí, vocês vão somar se os três lados ficaram iguais, tá? O meu, com esse molde aqui, deu 4,2 centímetros. Então, os três lados têm 4,2 com esse molde da apostila. Então, ele formou o triângulo equilátero. Ali do outro lado, vocês vão fazer um triângulo isósceles. Vocês vão fazer a mesma coisa que foi feita aqui. Vocês vão fazer aqui, ó, vão traçar uma linha. No meio da linha, vão fazer um pontinho, vão subir a linha lá pra cima. Ó, fazer assim. Aí, vocês vão escolher aonde vocês querem este ponto e vão pegar o ponto, ligar pra lá, o ponto, ligar pra cá. Se vocês somarem, vocês vão ver que essas duas partes aqui são iguais e aqui é diferente, tá? Então, são duas partes iguais e uma diferente ali naquele triângulo isósceles, certo? Então, para vocês estarem fazendo, eu vou pedir apenas lá do livro de atividades a página 35. Vocês também vão destacar um triângulo que tem lá no material de apoio e vocês vão criar aqui uma obra com os triângulos, tá? Então, vocês podem estar olhando ali na apostila, na página 19, as artes que foram feitas com triângulos e se inspirar e fazer a sua arte. E não esqueçam de dar o nome aqui para essa arte, certo? Então, é isso. Tchau e até a próxima aula!